Se não tivesse existido Covid, nós estaríamos em 6 cidades em Portugal. Muitas delas do interior. É a nossa estratégia. Nós não queremos grandes centros urbanos. Para grandes centros urbanos já estamos em Lisboa e a concorrência é feroz. Em Évora nós não temos concorrência e por isso as coisas correm. Mas podes ter percursos fora das cidades. Posso. Não com estes carros, mas com outros. Exatamente. Sim. Ainda por cima, porque pode haver oferta, pode haver interesse das marcas em associarem-se a uma oferta dessas, não é? Estamos a trabalhar nisso. Bem-vindos a mais um Bitoque, o podcast de negócios à portuguesa. O meu nome é Tocha, comigo tenho José Serra. José, quem é o nosso convidado de hoje? Bom, de certeza que já viram este nome por Lisboa, pelo Porto, Sintra, bem, estão em todo lado. A Live Electric Tours é um conceito que surgiu em 2017 pela mão e pelos olhos de Djalme Gomes, que é o nosso convidado de hoje. Djalme viu esta oportunidade de mercado de turismo e decidiu agarrá-la com unhas e dentes. Carros elétricos, rotas definidas, preços acessíveis para viajar para algumas das zonas mais emblemáticas do nosso país. Tudo transmitido live. Já ganharam inúmeros prémios importantes e continuam a dar cartas no mercado. Mas hoje ficamos a conhecer ainda melhor tudo o que gira à volta da Live Electric Tours e, naturalmente, tudo o que gira à volta do Djalme. Djalme, bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Olha, vamos começar pelo início. Tu formaste em marketing, Sim, ao mesmo tempo que estavas a estudar, também trabalhaste. é verdade. Sou licenciado em Ciências da Comunicação e Jornalismo, mais propriamente. E sim, estudei e trabalhei ao mesmo tempo. Como é que foi isso? Foi desafiante, muito desafiante. Porque é que tu sentias a grande diferença entre estar a trabalhar? Tu estavas a fazer o quê? Estavas a vender Phone 24, Net 24, o que é isso? Bem, antes disso, sim, estava a trabalhar na banca, em call center, e vendia, primeiro de tudo, vendia a cross-selling, vendia cartões de crédito através do telefone. Mais tarde é que depois comecei a fazer linha de apoio, a Net 24, iPhone 24, banca telefónica. Levavas muitas negas? Muitas, mas era o melhor vendedor. Quer dizer, tu começaste logo cedo a habituar-te a levar negas. Sim, sim. Isso é boa da importante. Mas desde pequenino. Não foi a trabalhar, mas desde pequenino. Porque não tinha tudo o que queria. Não é? Mas porquê marketing, Djalme? Epá, primeiro, jornalismo. Não é? Acho que Sim. se formos, vamos um É bocadinho... mais ciências da comunicação do que mais marketing, não é? sim. Primeiro porque no secundário comecei a ir para a escola, para a rádio da escola, não é? Ok. E aquilo começou a despertar-me ali um bichinho, não é? Da rádio. Depois porque quando terminei o secundário fui trabalhar para uma rádio, estagiar para uma rádio. E nessa altura decidi que era necessário evoluir um bocadinho mais, porque acho que ninguém conseguiria ser jornalista sem tirar uma licenciatura. E estava a trabalhar, precisava de trabalhar nessa altura, e decidi estudar, bem aqui ao lado, na Universidade Independente, na antiga Universidade Independente. E pronto, foi assim que as coisas se desenvolveram. O que é que te fica desses tempos de estudar, trabalhar ao mesmo tempo? Porque tu hoje estás numa área completamente diferente. Completamente. Estás na área de turismo, Completamente. startups. E, Completamente. portanto, o que é que ficou desse tempo? Muito sacrifício. Muito sacrifício. Eu levantava muito cedo para ir para a rádio, entrava às 7 da manhã na rádio, saía de casa às 5 da manhã, saía da rádio às 10 da manhã, vinha para Lisboa, entrava à 1 da tarde na banca, saía às 6 da tarde e às 6 e meia estava na universidade até às 11, meia-noite. E ao fim de semana ainda tinha um part-time. Por isso, eu lembro-me com algum sacrifício dessa altura, mas que valeu a pena. Andavas ocupado. Muito ocupado. Olha, e porquê jornalismo? Desde pequenino que eu ligava à televisão para ver a Guerra do Golfo, em direto. Então era uma coisa que eu gostava de fazer. Não é? Gostava de ir para lá para a guerra a fazer jornalismo. Então, desde o início que ficou essa vontade. É engraçado, parece que é uma coisa que vocês têm em comum. É? É verdade, é verdade. Eu também fiz jornalismo Sim. e consegui ir à guerra, mas pronto. Boa. Sorte. Ir à guerra como quem diz, né? Exatamente. Sim.
Mas algo te puxou para isso, ou seja, o que é que era poderes viver uma vida de aventura, era poder relatar as coisas e partilhar com as pessoas? Epá, eu olhava sempre para os jornalistas e continuo a olhar com uma enorme credibilidade, não é? Alguém que passa uma mensagem e alguém ouve lá do outro lado e recebe e segue aquilo que está a ser dito. E acho que as pessoas também devem-se medir exatamente por essa mesma credibilidade. Eu gostava de ser jornalista porque gostava de ser uma pessoa com credibilidade também. Ok. E pronto, acho que era esse um bom princípio. A figura que tu vias ali, né, reconhecias-te a fazer uma coisa, aquela passar a notícia e que as pessoas realmente percebessem, pá, está aqui. Mas rápido eu percebi que não era esse o caminho, não é? Porque fui a 2, 3 castings em televisão e chumbei sempre. E disse, pá, não é televisão. Mas ainda fiquei com aquela sensação que talvez seja rádio, não é? Então continuei atrás da aventura da rádio. Depois, É aí que vais para a Azov, não é? A Zov foi uma... Porque eu, entretanto, estava no meu part-time, trabalhava numa companhia de telefones, não é? Conhecida, e gravava aquelas caixas de voz de notícias, desporto, meteorologia e por aí fora. E a minha voz estava lá, não é? Quando as pessoas ligavam para a linha para ouvir as notícias, era a minha voz que estava lá do outro lado. Não te acontecia na rua falares com alguém e dizer, pá, eu conheço-te de algum lado. Eu conheço essa voz. Não era assim tão famoso. Acho que não ligava muita gente para aquela linha. Mas depois, onde eu trabalhava, havia um grupo de jornalistas que trabalhavam comigo lá e que também eram agenciados da Zov, que tinha essa produção para anúncios, para TV, para rádio e por aí fora. E eu fui lá fazer um casting, as coisas correram bem e eu acabei por começar a gravar anúncios mais para o mercado africano. Porque metia o meu sotaque, sabe-se lá porquê, metia o meu sotaque e conseguia fazer gravação para a África de vários anúncios, de várias marcas. Então houve uma altura na tua vida que estavas a fazer essas coisas de locução e rádio e depois percebeste, pá, não é bem isto que eu quero, vou experimentar uma coisa diferente. Isto não dá dinheiro, foi o que eu pensei. Isto não dá dinheiro, isto não dá para viver, não é? Então fui experimentar uma coisa diferente. Aí sim, marketing? Sim, publicidade primeiro. Publicidade. Comecei aí a trabalhar numa empresa de produção, de impressão digital, de produção não uma empresa pequenina, mas uma empresa grande. Eu fui para lá com a missão de montar um call center, porque vinha com alguma experiência do call center, de pequenos clientes e por aí fora. Comecei a ganhar e a crescer e a começar a trabalhar com clientes importantes. E comecei a fazer coisas muito interessantes ao nível do marketing, trabalhar com marcas, com agências de publicidade também muito, muito grandes, clientes muito, muito interessantes, projetos muito interessantes. Que tipo de projeto é que deixaste de dar um exemplo? Fazia abertura de hipermercados, lojas premium, festivais de verão e coisas do género, não é? Desde concepção, montagem, etc, etc. E comecei a ganhar um gosto especial pela concepção de projeto, não é? Ou seja, desde o início do projeto até ele vir a acontecer e aquele desafio e aquele stress todo de criar e conseguir com que ele se concretizasse. No fundo era um bocado uma extensão do que estavas a fazer, não é? Aquilo, no fundo é comunicação. Era. Tu montares comunicação para os clientes, certo. E vem um bocado daquela tua ótica do que tu te formaste inicialmente, não é? Sim. Acho que sou mais de marketing do que jornalismo. Tirei a licenciatura em jornalismo, mas eu acho que deveria ter tirado em marketing. Agora, se calhar, um dia. Certo. Não achas que isso é uma coisa que acontece muito frequentemente, não é? As pessoas pensam numa coisa inicialmente, depois vão para uma coisa completamente diferente, depois pensam, se calhar eu devia ter tirado este curso, mas por outro lado, se tivesses tirado esse curso, se calhar não tinhas feito o percurso que fizeste agora. Sim, porque... Se calhar na altura tinhas odiado marketing. Se calhar. Eu defendo muito que as pessoas devem começar primeiro a trabalhar, a perceber se gostam daquilo, se tiverem essa oportunidade, né? De fazerem aquilo que gostam ou que não gostam e depois fazerem a licenciatura. Eu tive a sorte e o azar de o fazer, porque tirei a licenciatura mais tarde, porque não tinha a oportunidade de tirar na altura que precisava de a tirar, e fui trabalhar para poder pagar os meus estudos, mas isso também ajudou-me a perceber qual é que era o caminho. O que é que desses tempos te fica, do tempo de trabalhar em publicidade, em marketing, que ainda aplicas hoje em dia na tua vida? Quase tudo. A gerir o stress, não é? A gerir a ansiedade, a gerir projetos, a sonhar muito grande, não é? Porque quem vê sempre projetos no papel sonha que eles se realizem
E é isso que eu guardo em mim, ou seja, e é isso que eu levo no meu dia a dia. Ou seja, nada é impossível. Se está escrito no papel, se alguém pensou, epá, pode ser um bocadinho menos ou um bocadinho mais, mas as coisas fazem-se, não é? Ok. E então, como é que se dá? Eu vou saltar, queres voltar a este tema? Eu ia saltar para outra coisa Força, diferente. força. Como é que se dá a viragem para o empreendedorismo? Portanto, há uma altura que estás a trabalhar em publicidade, em marketing, estás a fazer coisas para outros, depois chegas a trabalhar na Kiro, né? Sim, eu há uma certa altura da minha vida que eu vou para o estrangeiro, não é? Crise profunda em Portugal, pá, estava difícil. Eu trabalhava com publicidade, marketing, clientes aqui, pá, e houve uma crise enorme e não dava para nós continuarmos a crescer como estávamos a crescer, e as vendas obviamente não apareciam. Eu vendia, não é? Vendia projetos e as coisas não aconteciam. Pá, surgiu a oportunidade de ir para trabalhar para o estrangeiro, fazer projeto numa rede de hipermercados grande, tipo o equivalente a uma Sonai cá em Portugal, e não disse que não, e foi diria eu, um projeto da minha vida, né? Foi espetacular até então, né? Porque eu sonhava e fazia. E Então, como é que foi tu ires para Angola? Sempre tiveste cá, não é? Foste para Angola. Como é que foi essa mudança? pá, ao princípio, Nunca tinha estado em Angola? Nunca. Os meus pais são nascidos em Luanda e vieram, obviamente, para cá na altura de 75, na altura difícil. Eu nasci cá já também e nunca tinha ido a Angola e não tinha uma ligação muito forte com E no Angola. entanto tomas a decisão de ir para Angola. O meu pai dizia muitas vezes, mas porquê que não vais para Angola? Lá aquilo é que é bom. Eu dizia, pá, não, Angola não é para mim. Surgiu a oportunidade, era um projeto muito interessante, muito desafiante para mim, e eu aceitei ir e foi fantástico, foi fantástico. O que é que foi fantástico? Foi sonhar e executar. Já porque é uma mudança muito grande, não é? Portanto, É um teste, não é? Ao nosso conforto, à nossa maneira de viver em Portugal, não é? Que não nos falta nada, temos tudo. É um conforto, é um teste ao nosso conforto, antes assim. E é muito desafiante, não é? Porque aquilo que nós damos como adquirido aqui, lá não acontece. Não é? E depois, embora trabalhasse num grupo muito grande, muito forte economicamente, e tudo aquilo que eu sonhava executar, consegui executar, faltavam sempre meios, não é? para o fazer. Meios não financeiros, né? Meios não financeiros. E com mais ou menos dificuldade, aquilo que nós sonhávamos no final conseguíamos concretizar, não é? Sei lá, vou-vos dar alguns exemplos, como a abertura do maior hipermercado da África, por exemplo, abrir hipermercados em províncias que nunca tinham visto hipermercados, não é? Coisas do género. E depois nas aberturas fazíamos coisas incríveis, como fogo de artifício, coisas que ninguém tinham visto fogo de artifício com aquela dimensão, concertos ao vivo, sei lá, um monte de coisas que nós sonhávamos e queríamos fazer e conseguíamos concretizar, e era fantástico, era muito emocionante. ou seja, aí tu tiveste a experiência de poder pensar nas coisas e executá-las e ter a possibilidade de as executar, não é? Eu sempre fui um sonhador, não é? E continuo a sonhar. E quando chego a um país daqueles que eu sabia a história dele, não é? Sabia as dificuldades que ele tinha, eu queria também levar um bocadinho de modernidade para aquele país, não é? E consegui fazê-lo. Isso foi... Ou seja, tu tinhas um sentimento de algum dever, não é? É isso que estás a dizer? Epá, não foi com um sentimento de missão, porque aí é um bocadinho diferente. Mas eu também sabia que a experiência que eu tinha em Portugal na execução de projeto poderia também fazer a diferença naquele projeto onde eu estava em Angola. Então foi um bocadinho por aí. Eu vou para este projeto porque eu também quero fazer a diferença e quero que as pessoas que estão a acreditar em mim, a apostar em mim, também sintam essa mesma diferença no projeto. E felizmente, passado 5 anos de estar lá, senti isso, não é? Senti que fizemos uma grande diferença no projeto, no crescimento do projeto. Eu cheguei lá, existiam 2 hipermercados, saí de lá, saí com 8, não é? Mais shoppings, mais, sei lá, um monte de coisas. Em que medida é que foi importante para ti conhecer o país que era o país dos teus pais? Olha, Foste de certeza que encontraste explicações para muita coisa, para... sim, Não é? muita coisa, sei lá. E não vou entrar para isso, se calhar é um bocadinho mais uma conversa um bocado mais pessoal. Mais pessoal. Mas consegui perceber algum comportamento do povo africano, não é? Que da maneira como vivem a vida, como por exemplo o dia ao dia, não é? E não há um dia amanhã, é um dia de hoje e amanhã não sei se estou vivo, e por isso esse empreendedorismo de
eu tenho que viver tudo hoje, eu tenho que fazer tudo hoje e não tenho que esperar por amanhã para executar. E acho que isso é característico. é uma característica muito forte do povo angolano e africano. Que revela muita insegurança também. Muita insegurança. Muito insegurança, sim. Ou seja, o que estás a dizer é que de facto as pessoas já têm interiorizado no seu dia a dia, na sua vida, que a vida vale pouco e que pode desaparecer de um momento para o outro, não é? E o dia-a-dia daquelas pessoas é verem vidas desaparecerem também, não é? E por isso a morte é encarada de uma forma muito normal, coisa que nós cá não encaramos, não é? Sei lá, depois tive a oportunidade de visitar a casa onde a minha mãe nasceu, onde foi criada e coisas assim do género, que a imagem que eu tinha foi muito diferente daquela que eu depois tive na realidade. E foi muito engraçado por vários aspectos. Tu consegues dar um exemplo de qual é que é o impacto que tem essa filosofia que estás a dizer do dia-a-dia? Qual é o impacto que tem prático nos negócios? Portanto, tem algum impacto que nós consigamos diferenciar para, por exemplo, a Europa ou para os Estados Unidos, seja para onde for? Essencialmente para Portugal. Eu acho que podemos olhar ao nível dos recursos humanos, por exemplo, não é? As pessoas, para chegarem ao seu trabalho em Angola, sofrem imenso, têm que levantar às 4 da manhã para conseguirem estar às 8 horas no trabalho, porque têm que apanhar táxis, têm que andar a pé, etc. E quando chegam ao trabalho já estão cansados, não é? É normal, estão cansados, porque já tiveram uma jornada muito grande para lá chegar. E a produtividade não é igual, não é? Depois dizem, os angolanos são preguiçosos, são isto. Não, é difícil, é uma vida difícil. Quando eu transporto isso para a Europa, as facilidades todas que existem aqui, e eu hoje giro uma empresa com várias pessoas, e às vezes vemos boa ou má vontade em trabalhar, não é? Eu faço esse paralelismo, que é tipo, vocês têm muita sorte, não é? Certo. Não precisam gastar 2 ou 3 horas para chegar ao trabalho. É verdade. É um pequeno exemplo, não é? O trabalho remoto era uma coisa que se calhar funcionava bem. O problema era a internet e essas coisas todas. Mas olha, em que medida é que essa experiência marcou a tua personalidade? Muito. Tu achas que sentiste mais autoconfiança? O que é que te marcou mesmo mais? O que me marca mais é que nós damos como adquirido muita coisa aqui, não é? E trabalhar em África e viver em África e lidar com pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ter aquilo que nós temos ensina-nos muita coisa, não é? Torna-nos mais humildes. E eu acho que hoje sou uma pessoa muito mais humilde, vivo a vida com muito mais valor por causa destes anos que tive em África, porque vi coisas que não queria ver, ajudei pessoas que precisavam de ajuda e cada gesto que eu fazia realmente a diferença. Aqui não é? Nós fazemos um gesto, ok, tudo bem. Se calhar nem dão tanto valor a isso. O impacto não é tão mesurável, não é? Porque ali tu vês o impacto direto daquilo que estás a fazer, não é? E imediato. Uma pessoa que precisa de ajuda ali provavelmente é uma questão de vida ou de morte. Exatamente. E isso muda. Acho que isso muda muito a maneira de nós estarmos na vida, a maneira dos negócios, a maneira de encararmos as coisas, a maneira como lidamos uns com os outros. Acho que isso muda muito. Se tiver um empreendedor que quer criar uma startup agora em Angola, qual é que seria o principal conselho que tu lhe darias? Uma pessoa que está habituada a criar negócios na Europa, em Portugal, e quer ir para Angola. Energia, não é? Tinha que se virar para a energia. Energia área de atuação? De atuação, energia alternativa, não é? Acho que é uma forma, fontes renováveis, acho que aquele país precisa muito de viver de energia, não é? É um país sem eletricidade, como é que vive, não é? E acho que há muitas oportunidades. O grande problema é a eletricidade, do teu ponto de vista? Um dos grandes problemas, não é? O grande problema de África é a educação, não é? Certo. Um país sem educação não é país. As pessoas não podem ter progressão, não podem pensar no futuro, não há educação e isso é difícil. Mas em termos de uma estratégia de entrada no mercado, o que é que muda significativamente? Não é fácil, não é? Entrar no mercado angolano não é fácil. Até porque o mercado é pequeno, não é? O país é grande, mas o mercado é pequeno. O risco é muito elevado. E é pequeno porque há poucas pessoas com capacidade económica com capacidade de execução. Produtos. Por isso é que o foco tem que ser num produto de grande consumo, não é? E acho que aí faz sentido. E um produto barato e de grande consumo. Sei lá, um telemóvel, uma coisa qualquer, assim que fosse
Acho que isso podia fazer. E isso dirias que aplica-se em geral em África, né? Portanto, tens alguns exemplos em África que são um bocadinho fora de série, como se calhar a África do Sul, Nigéria. Sim, eu Mas- não conheço muita coisa em África, conheço poucos países em África, mas aqueles onde eu tive, obviamente que a África do Sul é mais o país mais desenvolvido de África, e isso nota-se muito na economia, na maneira de estar, em tudo, não é? Nota-se em tudo. Mas para aqueles países que precisam desenvolver ainda muito, eu acho que quem quer lançar produto em África, e eu nunca pensei nisso, continuo a não pensar nisso, porque acho que é muito difícil. Se aqui já é difícil, lá seria muito difícil, e não são. Não é com pouco dinheiro que se consegue lançar um produto em África. Primeiro porque as viagens são caras, primeiro porque a hotelaria é cara, primeiro por tudo, não é? Acho que é. Mas para lançar um negócio tens de estar lá. Sim e não. Sim e não? Eu conheço empreendedores que estão lá e estão cá. Vão viajando para lá e fazendo. Sim, Pois. sim. Então, estás há 5 anos em África, estás a abrir hipermercados Sim. e de repente vens para Lisboa fazer turismo. Pois é. O que aconteceu? Pá, é uma história que tem mais de 10 anos, uma paixão pelos carros elétricos, não é? Pela mobilidade elétrica. Sempre fui um curioso da mobilidade elétrica. Sempre acompanhei desde o início o que é a mobilidade elétrica, quais são os carros, como é que carregam, aquelas coisas todas. E acreditei sempre que conseguia montar um projeto que pudesse juntar a mobilidade elétrica com a publicidade. Porque eu trabalhava na publicidade e achava que, por que não juntar as duas coisas? Sei lá, fazer campanhas de street marketing com carros decorados, elétricos e por aí fora. Sempre achei que poderia ir por aí. Mas os carros eram caros, não tinha dinheiro, era difícil. Acho que não era. Eu meti o projeto na gaveta e esqueci-me dele lá. Mas isso enquanto estavas em Angola? Não, antes. Antes de ir ires para Angola. Porque Ok. a mobilidade elétrica neste momento deve ter em Portugal 12 anos, 13 anos mais ou menos, não é? Ou seja, e foi na altura da mobilidade elétrica que eu comecei a achar que podia fazer, porque eu sempre tive este espírito empreendedor, não fomos lá, mas eu tive uma startup antes na área da saúde, que chamava-se Pharma 360, Ok. e que lancei a primeira caixa de medicação com tomas de 7 dias e SOS, com uma pulseira digital, onde nós tínhamos a certeza que o utente dos lares de terceira idade tomava um medicamento à hora certa, ficava tudo registado de uma forma digital. Essas capones, isso foi quando? Epá, agora assim o ano não consigo precisar, mas ainda foi um projeto Foi que tipo 2013, 2012? por aí, foi um bocadinho antes de ir para Angola, 2 anos ou 3 antes de ir para Angola. Então conta lá um bocadinho sobre isso. Foi muito interessante, porque a minha mulher é farmacêutica, e tinha um conjunto, trabalhava na farmácia na altura com outros farmacêuticos. Bem, eles viam todos os dias os velhotes a chegarem lá com as caixinhas, de comprimidos. e sacos de comprimidos e não sei o quê, e aquilo, eles baralhavam-se todos a tomar aquilo, e os familiares também não tinham grande confiança a dar a medicação, porque não sabiam se já tomavam, se já tinham tomado, se a que horas é que tomou, e depois via os lares de terceira idade a chegarem lá com as caixinhas todas, com as receitas, havia tudo, e depois chegava a uma altura já não sabiam se a caixa era do Zé, se era do Manuel, que era uma grande confusão. E eu comecei a estudar um bocadinho à volta disso, e consegui perceber que grande parte dos óbitos ou das quedas nos lares estava relacionado com a medicação, com o excesso de medicação, Com medicação errada. etc. E depois, os familiares, quando perguntavam do que é que o meu pai ou a minha mãe morreu, não se sabe muito bem, não é? Velhice. Não é? Pois, caiu, partiu, entrou em coma e por aí fora. Eu achei que havia ali um problema para resolver, não é? Então comecei a fazer protótipo, uma caixa, comecei a trazer do estrangeiro coisas, a montar acrílicos e não sei o quê, unidoses, porque a medicação era toda feita em caixas e em blisters, e depois cortavam os blisters. Comecei a estudar ali um bocadinho e comecei a implementar aquele produto no mercado, aos poucos, fiz um site e comecei a vender através da internet, e depois comecei a ganhar clientes interessantes como Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, fiz a maior implementação
deste tipo num lar em Torres Vedras com 200 e tal camas. Pá, as coisas começaram assim a surgir, mas foram muito duras, porque depois entretanto chegou a crise também, aquilo tudo, eu era sozinho. Começaste isso tudo sem investimento? De investimento próprio? Sim, os clientes pagavam-me, não é? Pedia adiantado e depois eles Às pagavam. vezes nas startups esquecemos que os clientes pagam. Depois, pois é, mas naquele caso, por acaso, eles pagavam primeiro e davam adjudicações e depois nós conseguimos, não é? Então foste crescendo organicamente, não é? Portanto tiveste as primeiras caixinhas, vendeste, eles pagavam. Encomendava, aquilo chegava lá a casa, ficava a sala toda cheia daquilo e eu passava lá dia e noite a fazer caixinhas e a fazer coisas. Mandavas o quê? Tipo da China? Não, porque era material muito específico e mandava vir da Inglaterra para fazer, era um componente da caixa, não é? Porque eu depois mandava fazer cá as caixas em acrílico, não sei o quê. Pá, era giro, eu acredito imenso nesse projeto ainda, porque até hoje não houve substituição desse produto, ninguém inovou nesse mercado e por isso acho que um dia, se calhar, ainda vou agarrar. Mas o que é que aconteceu para tu teres largado isso? Projeto Angola, era muito forte. Apareceu a oportunidade de Angola. Sim, era muito forte. Ok, e ao lado... Quando Pesaste as duas coisas? Quando medi as coisas, era entre andar a trabalhar para outros ou trabalhar para mim, naquela altura achei que era muito mais interessante trabalhar para outros. E a verdade é que todo o teu percurso molda-se pelas escolhas que a gente faz e também não estarias aqui hoje se não Sim. tivesse escolhido ir para Angola. É. Então, voltando ao que estávamos a falar há pouco, então tinhas esse projeto dos carros elétricos, querias pôr publicidade, entretanto isso ficou para trás. Ficou na caixa, e eu sempre fui uma pessoa ao longo dos anos que questionava imenso porque é que a decisão era aquela e não podia ser outra, não é? Eu estava em Angola, estava bem, estava num projeto interessante que gostava imenso, mas fez qualquer coisa, fez um clique em mim que queria voltar a Portugal e era a altura ideal para o fazer. Porquê? Porque o turismo estava a crescer, já existiam carros elétricos acessíveis. Quando olhei para o mercado e vi, ok, existe alguém que faz isto, alguém a fazer isto, mas não faz tão bem como eu acredito que possa fazer. Vim a Portugal, testei, experimentei, etc. Não, é a altura de voltar a Portugal e lançar um projeto na área do turismo com carros elétricos. E vamos fazer isto de maneira diferente do que os outros estão a fazer. Liguei para o meu cofundador hoje, que é o Luís Lucas, ele estava a viver no Reino Unido e eu tinha trabalhado comigo na banca, no call center. E eu tinha-o acompanhado ao longo dos anos e percebi que ele também era empreendedor, também tinha lançado uns projetos e também acompanhava. Era uma pessoa que eu achava que tinha imenso valor para se juntar e ele estava a viver fora. E eu perguntei: olha, queres voltar para Portugal para juntar a tua família e juntar este projeto? E é para fazer o quê? Isto. Ok, bora. Então, e assim começou o projeto Live Electric Tours. Ok, então o que é o Live Electric Tours? Explica lá, Bem, qual é o conceito? O conceito é muito inovador, não é? Porque permite que os turistas possam conhecer as cidades de uma forma autónoma, num carro 100% elétrico, e esses carros estão equipados com imensa tecnologia, não é? Tem free Wi-Fi, qualquer pessoa pode estar conectado ao carro, não precisa apenas de ser quem aluga. Se passar junto do carro e o carro estiver estacionado, eu posso me conectar ao carro e ter internet grátis. Tem um audioguia, um assistente pessoal de turismo, que fala sobre a cidade. Ou seja, a pessoa vai sozinha. A pessoa vai sozinha, é self-drive. O conceito é self-drive, ou seja, eu posso conhecer a cidade de forma autónoma, sem depender de ninguém. É esse o primeiro conceito. Depois, sentimos que as pessoas querem conhecer a cidade, mas querem também ter alguma informação sobre a cidade. E daí teres o percurso de pré-definido, não é? Pré-definido, nós montamos tours pré-definidos para cada uma das cidades onde nós trabalhamos, com pontos de interesse, e a nossa oferta é, em 6 horas tu podes conhecer toda a Lisboa, não é? Tem mais de 30 pontos de interesse e são os principais pontos de interesse. Isso é super interessante para quem aterra em Lisboa e tem 1 ou 2 dias para cá estar, pelo menos conseguir ver a cidade numa tarde ou num dia inteiro é super interessante. Mas achamos que isso não chegava para ser realmente diferente. Então, porquê é que não chegava? Não chegava porque não era suficientemente diferenciador. Então, mas já tinhas outras ofertas do mesmo tipo? Sim, existiam. Existem coisas no mercado de self-drive há muitos anos e bastante reconhecidas, líderes de mercado em Portugal e em Espanha. Nós achamos que tinha que existir ali alguma coisa que fosse realmente diferenciadora. Então começamos a perceber que acordamos um dia, mas se metermos isto a transmitir em direto para as redes sociais. O meu irmão é informático, já há muitos anos, sei lá, 20 anos, e eu liguei-lhe um dia: Luís, mas achas que nós conseguimos meter carros a transmitir para as redes sociais com câmaras? Não, és maluco, carros a andar pela cidade, a transmitir para as redes sociais, isso não é possível.
Está bem. Entretanto, fizemos uma candidatura ao Vodafone Power Lab, para entrarmos lá, para sermos incubados, e sei lá, temos uma secretária, não é? Um sítio para podermos começar a trabalhar, e submetemos esta ideia. E a Vodafone, experiente em telecomunicações, essas coisas todas, não, isso não é possível. Vocês não conseguem fazer isso. Transmitir pela cidade toda, sem existirem quebras e o sinal ser nem há hardware para isso, não existe. Mas vocês não conseguem, não estão a estudar. Não, nós não temos nada disso. Está bem, então nós fomos atrás. Isto começou em janeiro e em maio estávamos na rua com hardware, software e a transmitir e a fazer para as redes sociais, e achamos que esse era o fator realmente muito diferenciador do nosso projeto. João, mas explica-me um bocadinho essa questão, que é porque é que eu, estando a visitar uma cidade, vou transmitir em direto para as redes sociais? Então vamos imaginar que está em Lisboa um cidadão americano, não é? Ele pode ligar para a mãe e dizer: mãe, olha, eu vou começar a conhecer a cidade e tu junta-te a mim para conheceres a cidade ao mesmo tempo que eu. Não é? Em direto. Podemos fazer isto com o telemóvel, não é? É verdade que isto é possível ser feito com o telemóvel, mas aquilo que nós oferecemos é uma imagem de alta qualidade e som de alta qualidade, sem andarmos ali a tremer, sem andarmos ali com coisas de qualidade, e ao mesmo tempo estamos a transmitir também aquilo que está no audioguia, e por isso quem está lá em casa está a fazer um tour virtual, em direto. Não é? E isso é bastante interessante. Ok. Pronto, aí, no fundo, aí a vantagem que estás a dizer é, primeiro, tem que haver alguém que queira partilhar, não é? Como é evidente. Certo? E depois, como é que as pessoas se juntam? É quem quiser? Certo. Quem faz parte da rede daquela pessoa, portanto, pode assistir depois partilha através da rede social e a pessoa assiste. Quem não quiser faz o vídeo privado, não é? E no fim recebe o vídeo para a sua recordação também. Ou seja, também pode fazer isso, não é? Embora depois fique um vídeo de 6 horas. Sim, que depois pode ser tratado como ele quiser. Não é? Mas como é que vocês resolveram esse desafio que a Power Lab, que a Vodafone dizia que não dava, que o teu irmão dizia que não dava? Como é que vocês resolveram isso? Com massa cinzenta, não é? Fomos buscar uns alunos ao técnico e vamos lá começar a partir código e a fazer hardware e etc. E conseguimos. Pois, na base, vocês já tinham Wi-Fi lá, não é? Certo. Portanto, já têm internet. Certo, o que acontecia é que nem a Vodafone sabia que em certos sítios da cidade conseguia transmitir com a qualidade que transmitia. Não é? E isso foi muito relevante para eles. Não é? Sim, porque streaming em movimento não é nada fácil. É muito difícil. Muito difícil. Hoje as coisas estão melhores, não é? Ao nível também de rede, de largura de rede, até porque nós também exigimos que isso acontecesse, não é? Porque o projeto assim Vocês exigiu. colocaram um pequeno atraso, provavelmente, em termos de Sim, transmissão. existe um pequeno atraso de 2-3 segundos na Para transmissão. conseguir ganhar a qualidade. Para ganharmos a qualidade de streaming, mas todo o segredo está exatamente no algoritmo que faz o buffer disto tudo, não é? Claro. Aí é que está o segredo. Pois. Porquê que vocês acharam que o social era o que ia fazer a diferença nisso? Não fui eu a achar isso, não é? A Organização Mundial do Turismo é o que diz. O futuro é a partilha constante de todas as nossas experiências, não é? As pessoas, quando viajam, querem ter experiências únicas e inesquecíveis. E foi aí que nós focamos. Ou seja, Sim, nós já sabemos que as pessoas, quando viajam, grande parte da viagem eles vêm através do ecrã do telemóvel. Claro, não é? claro. Portanto, estão sempre a tirar fotografias, etc. Essencialmente para depois mostrar aos amigos e publicar nas redes sociais, Exatamente, etc. não é? exatamente. Muitas vezes esquecem-se de olhar para a realidade, não é? Pois é isso. É nesse ponto que eu estava a dizer. Passam uma parte da viagem a olhar pelo ecrã. né? E o que acontece é que as pessoas, quando conduzem, também querem fazer exatamente o mesmo. Querem andar com o telemóvel, tirar fotografias e fazer vídeos e a partilhar. Então, mas isso não é seguro. Não é? Isso não é seguro. Então nós reduzimos essa necessidade de ter o telemóvel e metemos exatamente a imagem e o som de alta qualidade para a pessoa poder estar a partilhar ao mesmo tempo e ficar com aquela experiência guardada também. Ok, mas no fundo vocês têm no futuro vão ter milhares de viagens iguais, mas com pessoas diferentes a fazer a mesma viagem. É verdade. Nem todas são iguais, mas sim, algumas são iguais. Tu quando estás a filmar vês a pessoa ou Ainda não. Isso é um produto 2.0 que está pronto e só é possível através neste momento vês só para o exterior? só para o exterior. O 5G vai-nos trazer isso, não é? Já fizemos alguns testes no Web Summit do ano passado, porque o 5G não é ainda uma rede comercializável, não é? Como sabem, mas nós na altura do Web Summit fizemos o live streaming com multicâmara e que nos permite filmar fora e filmar dentro em simultâneo. Pois. Como é que tu vês a Live Electric Tours a evoluir? Como é que isto vai ser o quê? Ui. É que, portanto, vocês estão a adicionar o social claramente uma coisa que tem crescido muito
na nossa sociedade. O streaming é uma loucura em certos países. O streaming na China é um negócio de bilhões. Certo. O que é que vocês têm aí escondido e para que áreas é que estão a olhar? Bem, primeiro de tudo, Porque neste momento vocês vendem tours. claro, é o nosso revenue vem de tours. Não, é? Não vendemos streaming, não vendemos vídeos, não vendemos internet, está tudo no pacote. Não é? Nós quando compramos um tour por 69 euros, está lá tudo, não é? 75 euros, está lá tudo. Isso inclui o carro durante um dia, não é? O produto mais caro que nós temos, por exemplo, em Lisboa, custa 129 euros, Lisboa Monumental, e são 7 horas de tour com 2 bilhetes incluídos para o Mosteiro dos Jerónimos e Torre de Belém, por exemplo. Porque nós damos mobilidade e depois as pessoas chegam ao Mosteiro dos Jerónimos e ficam lá 2 ou 3 horas à espera. Não, tem um bilhete skip line, então passam à frente de todos os outros, e isso é vantagem competitiva para o turista e para nós como produto. Mas respondendo à tua pergunta, para onde é que nós vamos? Bem, como é que eu vejo a Live Electric Tours daqui a alguns anos? Então, até para responder esta pergunta, não necessariamente do que é que vocês vão, mas como é que tu vês a própria indústria a evoluir, não é? Porque isto também, para quem nos está a ouvir, também pessoas que estão a trabalhar no turismo, e há muita gente a trabalhar no turismo em Portugal, em empreendedorismo. Infelizmente agora a pandemia Acalmou muito, não é? deu um kick em algumas coisas, mas há muita gente a trabalhar nessa área e há muitas coisas a acontecer. E como é que tu vês o futuro da área do turismo e da tecnologia, essencialmente, as duas juntas? O turismo e a tecnologia não eram até 3 ou 4 anos atrás muito amigos, não é? Estávamos a falar de mercado muito tradicional, pouco evoluído. Hotéis, buses turísticos, não é? Sei lá, era muito analógico, não havia muita tecnologia, até aparecer o Booking conseguir fazer reservas online e essas coisas todas. Mas o front office era muito pouco tecnológico. E desde há 3 anos para cá, e eu não era da área do turismo, não era da área do empreendedor, mas ainda a entrar neste mercado e a aprender muita coisa, tenho visto a aparecerem muitas empresas a direcionar-se para a tecnologia do turismo. E depois, nós também, fazendo parte deste ecossistema, tanto nacional como internacional, vemos muita gente a focar-se na tecnologia para o turismo. O que é que eu vejo? Ao nível hoteleiro, por exemplo, vejo muito mais hotéis digitais, não é? Porque não eu estar sentado cá fora na piscina e pedir através do telemóvel a bebida e por aí fora, não é? Acho que esse é o caminho, fazer check-ins e check-outs completamente digitais. Vemos isso hoje em dia em poucos hotéis, mas eu acho que isto vai se tornar banal, não é? Ao nível do futuro. Ao nível da mobilidade dos turistas, cada vez eles querem ser muito mais autónomos, cada vez querem ser, e esta história do Covid também representa isso, não é? As pessoas não querem andar em massas, querem ser turistas independentes, e acho que isso vai ser uma tendência cada vez crescente. Sei lá, eu conheço as autocaravanas, por exemplo, não é? Vemos hoje de forma como é que este mercado está a crescer em Portugal e mundialmente. Acho que é uma tendência também. Também muito à boleia da pandemia, não é? Claro, com o Covid. Mas o Covid acho que vai mudar muito aquilo que é o turismo no futuro, não é? Porque as pessoas, na realidade, as experiências no local são diferentes daquelas que eram antes da pandemia. E isso vai mudar. O desafio para nós, como empresas, é exatamente adaptarmos àquilo que os clientes querem. E o que os clientes querem é viagens mais personalizadas, melhores experiências para mim e que sejam únicas, não é? João, e como é que vocês atravessaram o período da pandemia? Ainda estamos a atravessar. Sim, não é? mas certo? E diria eu... Ainda vamos atravessar durante algum tempo. Vamos ir para aí a 30% do caminho. Não é? É como eu vejo as coisas. Acho que isto vai durar mais um ano e qualquer coisa, até nós conseguirmos ultrapassar, porque, ok, pode existir a vacina, mas depois as pessoas têm que começar a reganhar a confiança de viajar, e por isso temos aqui ainda uma travessia completa. Como é que vais atravessar esse deserto? Espero chegar lá ao fundo, mas não sei se vou chegar. Eu sou sincero. Acho que ninguém que está no turismo hoje pode dizer que se vai chegar ao fim da pandemia vivo, porque as coisas estão muito duras, estão muito difíceis. É preciso ter muita imaginação para conseguir vender hoje. Enquanto nós em janeiro e fevereiro deste ano fizemos melhores meses dos últimos 3 anos. Não é? Em janeiro e fevereiro estávamos a falar no inverno. E o que é que seria este ano? Não é?
praticamente ficávamos de braços cruzados e íamos vender muito mais do que aquilo que alguma vez estávamos a pensar. E por isso o desafio hoje é exatamente esse, é como é que nós vendemos, qual é a ginástica que nós temos que fazer para vender, como é que nós captamos clientes, como é que num mar de muitas ofertas a Live Electric Tours, como uma pequena startup, se distingue, porque o produto é bom. Mas há cliente? Pois é, isso que eu ia perguntar é... A questão é que... Há poucos Como é que clientes. tu vendes a turistas se não há turistas? Há poucos turistas. Claro que durante um tempo não houve. Não é? E não existindo turistas, não há negócio. Não é? Certo. Nós faturamos zero, não é? Zero entre abril Sim, na altura do confinamento. e junho, não é? Zero. Não há faturação. E isso as empresas não vivem. Nem eu, nem ninguém. Não é possível. Sim, é o turismo todo, o que é ainda mais grave para nós, porque temos um país assente No turismo. no turismo. No turismo. Quando se fala na economia real que depende do turismo a 20%, não, estamos a falar de um número muito, muito maior, não é? Porque quem faz castelharias não está diretamente ligado ao turismo, mas ele faz janelas para os hotéis. E existem muitos hotéis a crescer, não é? João, mas vocês quantos carros têm? Temos 16 viaturas espalhadas pelas 3 cidades onde nós operamos em nome próprio, Live Electric Tours. Ok. Por que não o interior? Nesta fase? Nós temos Évora. E Évora foi muito surpreendente. Não sei se eu posso falar em datas aqui. Podes. Neste mês de agosto. Foi muito surpreendente. Surpreendente não é nada que eu não soubesse que ia. No mês passado. No mês passado. não é nada que eu não soubesse que fosse acontecer, mas os portugueses descobriram o nosso produto, Pois. viram que existe aqui uma oportunidade de conhecer cidades com o nosso produto, de uma forma segura, privada, independente, e Évora foi uma surpresa. Resposta, porque não o interior? Porque repara, em bom rigor, o interior viveu um boom turístico nos últimos 2 meses. Certo. Não sabemos como é que se vai comportar daqui para a frente, não é? Provavelmente vai ser afetado novamente, mas as pessoas foram à procura de oferta diferenciadora, segura, não é? E por que não haver, por exemplo, percursos pelo interior, não é? Portanto, talvez mais longos, talvez de 2 ou 3 dias. Sim. Aí depois tens o problema dos carregadores elétricos. Nós baseamos muito na mobilidade e os nossos carros são mobilidade citadina, fazem 75 km e depois têm que carregar outra vez. Pois. É esse. Isto é os carros que nós temos. Não é? O que não quer dizer que não. Mas vocês já têm Teslas. Já lá vamos. E aí estamos a olhar para outra oferta, não é? É uma Claro. oferta premium, não é? Uma oferta premium, porque Portugal tem essa oferta premium, Portugal tem esses clientes premium, não é? E eles não têm essa oferta sustentável. Então foi isso que nós decidimos lançar ainda antes da pandemia, e com a pandemia reforçamos ainda mais essa estratégia, que é estarmos num posicionamento muito acima daquilo que nós estamos, sei lá, tours a começarem nos 350 até 1.500 euros, não é? Coisas do género, por um dia. Mas acreditamos que é um fator completamente diferenciador e que há clientes para esse mercado. E nós estamos lá, estamos a posicionar-nos. Não somos os primeiros, mas somos os primeiros a fazê-lo de forma diferente, com 100% sustentáveis. Não é? Há muitos tours de luxo, mas com viaturas que não são elétricas. Dizes 100% sustentável porque utilizam carros elétricos. E não só, todo o conceito é sustentável. Todo o conceito. O conceito da Live Electric Tours é todo sustentável, não é só carros elétricos, é desde a forma como limpamos os carros, Faz parte da vossa missão, da não nossa é? missão, da forma como nós carregamos os carros, limpamos, etc. A forma como nós lidamos no nosso dia-a-dia com a sustentabilidade, não só a nível ambiental, mas social. Temos ali uma particularidade bastante diferente como empresa, que foi criada desde o zero com essa mentalidade de sustentável, então seguimos sempre essa premissa. Onde é que eu estava? Nos carros elétricos para o interior. Se não tivesse existido Covid, nós estaríamos em 6 cidades em Portugal. Muitas delas do interior. É a nossa estratégia. Nós não queremos grandes centros urbanos. Para grandes centros urbanos já estamos em Lisboa e a concorrência é feroz. Em Évora nós não temos concorrência e por isso as coisas correm. Mas podes ter percursos fora das cidades. Posso. Não com estes carros, mas com outros. Exatamente. Sim. Ainda por cima, porque pode haver oferta, pode haver interesse das marcas em associarem-se a uma oferta dessas, não é? Estamos a trabalhar nisso. É preciso imaginação neste momento. Estamos a trabalhar nisso. Olha, eu tenho curiosidade, há bocado estamos a falar do futuro. Eu acho que esta conversa do turismo e no Covid
é interessante, eu queria voltar a ela, mas antes disso queria perceber o futuro, há bocado estamos a falar do futuro da Live Electric Tours, já percebi na parte elétrica, etc, tours, e na tech. Tens planos Temos planos. mirabolosos? Muito. Coisas extraordinárias. Sim. Diz-me coisas extraordinárias. Nós acreditamos que o futuro é entrarmos dentro de um carro. Eu se calhar não devia dizer isto, mas sim. Não, eu acho que isto é normal. Toda a gente pensa que este é o futuro. Não sabem como é que vai lá chegar ou está à espera que ele chegue até nós como se fosse um bitoque a chegar-nos à mesa. Não é? E vai levar um caminho. E alguém tem que percorrer esse mesmo caminho e nós estamos a percorrer esse mesmo caminho Live Electric Tours. O que nós sonhamos como futuro do turismo, ao nível da mobilidade e do tech, é: eu estou num hotel, chamo o carro chega até nós, eu entro dentro do carro, não tenho que o conduzir, ele vai fazer o tour para onde eu quero. Inteligência artificial, eu falo com o carro fala comigo sobre monumentos, cidade, quero ir almoçar, quero ir comer isto e o carro leva, eu quero ir comprar pastéis de Belém e o carro leva para os pastéis de Belém. Isso, machine learning, inteligência artificial, acho que esse é o grande futuro. Qual é a nossa ambição na tecnologia? É exatamente isso, é desenvolvermos tudo isso que tem a ver com interatividade a bordo dos tours, dos carros, do turismo, e estamos a trabalhar nisso. E na parte de social media, tem algum plano? Ou é esse streaming que vocês tinham era uma coisa que vocês puseram um cunho para se diferenciar, né? E portanto vocês acreditam em alguma inovação nessa área para o turismo? Tens alguma ideia sobre isso? Nós sentimos que a limitação de filmarmos só para a frente, não é? Puxa para os turistas quererem mais, não é? Uhum. E quem está lá em casa querer ver mais, que é: eu agora passei pelos Mosteiros Jerónimos, mas ele já ficou lá atrás, eu já não consigo ver, não é? Ok, então vamos evoluir para uma câmara 360 e quem está lá em casa viu, mas quer continuar a ver, então eu vou ver lá atrás, ok? Já temos, está feito, ok, 2.0. Não temos 5G, por isso não conseguimos transmitir com a velocidade que precisamos e com a qualidade que precisamos. Questão de meses, até as coisas serem resolvidas. Depois temos o multicâmara, que é: eu estou dentro do carro e posso também partilhar e mostrar emoções, e quem está lá em casa está a ver essas mesmas emoções, e esse é o caminho que nós vemos ao nível de interatividade com as redes sociais, no social media. Sim. Nós hoje transmitimos Facebook, YouTube, Twitter e por aí fora, não transmitimos por o Instagram, porque o Instagram não permite ainda, mas é um caminho também. Mas diz uma coisa, vocês estão, em termos de modelo de negócio, estão centrados na utilização dos carros para fazer, no fundo, esses tours, não é? Certo. Nunca pensaram usar a parte dos percursos para serem reutilizados de outra forma? Sim. Nós temos tecnologia feita sobre esses mesmos percursos que pode ser utilizada por terceiros. Porque, reparem, em bom rigor, eu posso ter o meu carro e podia usar o teu tour, não é? Certo. Muito em breve vamos lançar a nossa app, que vai ter os percursos incluídos e vai estar tudo na palma vai estar tudo no telemóvel do cliente e não no nosso suporte. Ou seja, o cliente descarrega a app e está lá o tour. Está lá o tour, não posso desvendar ainda muito disto, mas está lá o tour e eu posso fazer o tour à minha vontade, porque não vou precisar do carro e do hardware que está no carro. Vai estar tudo no meu telemóvel. Uhum. E isso depois pode ser utilizado em diversos devices, não é? Pode ser no meu carro, pode ser no seu, pode ser no da marca X, Y, Z e por aí fora. Uhum. Olha, John, vocês venceram. Eu até tenho que ler porque é uma lista que não para. A Tourism Explorers, em 2017, foram nomeados como a melhor startup de turismo da Europa. Mais recentemente receberam um prémio de startup de sustentabilidade pela Organização Mundial do Turismo. Qual é que é o papel que estes prémios têm na empresa? Tu sentes isto como o quê? Como é uma coisa que vocês procuram? Sentes isto como uma validação que te ajuda a vender? Motivação para a equipa interna? Qual é que é a importância que isto tem para vocês? Quando falamos de prémios temos de ser rigorosos. Nós vencemos o Startup Europe Awards como melhor startup de turismo. Okay? Foi a primeira vez que uma empresa portuguesa, uma startup portuguesa, atingiu este patamar. Vencemos no mês de janeiro deste ano a melhor startup na categoria de sustentabilidade no turismo, um prémio da Organização Mundial de Turismo. O que é que isso vale para nós? Vale credibilidade. Credibilidade para quem? Para os nossos clientes e para onde nós queremos chegar. Não é? Para investidores também? Para investidores também. Eu quando pego no telefone
e ligo para alguém, já alguém ouviu falar de mim. É um percurso, é um atalho, não é? É um atalho. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Se nós procuramos, é assim, quando eu preencho o formulário, ou alguém da minha equipa preenche o formulário para nos candidatarmos, é porque queremos Estás ganhar. à procura, claro. Estamos à procura. E quando chegamos lá à final, temos uma estratégia para ganhar. Temos uma estratégia para ganhar. E se vamos lá é porque queremos ganhar. E a verdade é que temos ganho. Tu achas que para uma startup em geral é importante ter isso como objetivo? Os investidores, como vocês, dizem, os prémios valem o que valem. Mas ao nível de tribo, não é? Da startup, da equipa, isso é muito valioso, não é? Era um tempo que eu estava a tentar puxar. Obviamente não usamos aqui as estrelas douradas como... Podias ter aqui, Não é? aqui no braço. Não, temos nos carros e aquelas coisas todas, em toda a nossa comunicação usamos isso. Mas isto como empresa, eu faço parte de uma organização que venceu estes prémios e que ninguém o fez, não é? Ou seja, fizemos quase a dobradinha, né? Melhor da Europa, melhor do mundo. A Champions e a UEFA. A Champions e a UEFA, não é? Nunca ninguém ganhou isto desta forma. Isto traz, eu sou sincero, nunca pensei. Nunca pensei, quando meti-me nisto e no turismo que desconhecia, nunca pensei que poderíamos vir a ser reconhecidos desta forma. Mas quando tu chegas à final e olhas para os teus adversários, espera aí, Tenho hipótese. tenho hipótese. Então vamos montar uma estratégia para ganhar. Ou seja, tu olhas, tu vês isso principalmente como uma motivação para a equipa Sim, e como um momento de comunicação para o público. certo, imenso, imenso. PR, né? Completamente. Se formos ao Google, metermos Live Electric Tours, nós temos muita informação no Google. Ou seja, Sim, sim. tá, As notícias. muitos backlinks, não é? Como Exatamente, costumo backlinks. dizer. Eu não gastei €1 para isso acontecer. Não é? €1 direto, não é? Eu não paguei ao dinheiro vivo, eu não paguei ao económico, não fiz isso, não é? E isso é valioso, não é? Para uma startup conseguir estar na boca do mundo, sair, abrir o jornal da SIC do domingo, não é? Coisas do género. Não é fácil. Não é fácil. Mas isso é porque nós trabalhamos imenso para isso acontecer e acho que isso é valioso para uma startup. Tu há pouco estavas a falar de investimento. Notas a diferença de falares com um investidor e dizer assim, nós ganhámos este e aquele prémio, pelo menos no início ganhas logo a atenção, Sim, mais do que se Sim. não o tivesses, né? sim. Mas e a energia que vocês tiveram que colocar para se candidatar a esses prémios, para ir aos sítios, imagina, este europeu tiveram que viajar para algum sítio na Europa, Para a Bulgária. a energia que vocês colocaram para isso vale a pena porque ganhaste. E se não tivesses ganho? Não valia a pena. Não valia a pena. Mas isso, Eu- isso deixa-me uma questão, eu como empreendedor, candidato-me ou não? É que nessas coisas não há segundo lugar, não é? É, Não há segundo lugar. Não há segundo lugar. Tu, quando ficas em segundo lugar, ninguém fala em ti, não é? Claro. Esta é a questão. Não vou dar este exemplo. Tens o exemplo, podes ficar como finalista e já, no fundo, comunicar que és finalista, não é? Certo, mas depois de. se mas não és ganhas- vencido, não é? És vencido. Não é? És Exato. vencido. Quando nós chegamos a Espanha, a Madrid, os espanhóis são muito fortes nestas coisas, não é? Muito fortes. E há sempre um open day, não é? Dos finalistas, estão lá o júri, os mentores, e ouvem os nossos primeiros pitches, não é? E nós ouvimos os pitches dos outros, não é? E eles mandam-nos para casa a dizer, olha, amanhã é o vosso pitch final, vão lá melhorar isto, ou vão melhorar aquilo, ou está bom, não mexas, não sei o quê. E nós fizemos o pré-pitch em Espanha, em Madrid, e o avaliador disse, não, está perfeito, está espetacular, mentor, não mexam mais, está muito bom. E nós ouvimos depois os outros pitches todos, e eu virei para o Lucas, que estava comigo, olha, vamos para casa, temos muito de trabalhar. E ficamos até às 4 da manhã a mudar o pitch todo. E ganhamos. Porque eu ouvi os pitches dos outros todos e vi que o nosso estava muito mal. E não íamos ganhar. Então porquê é que tiveste o feedback que estava tudo perfeito? Porque aquelas pessoas às vezes não têm a experiência que é preciso para avaliar projetos. Ok. E aquilo que nós vendemos é um sonho, não é? Nós vendemos uma experiência. E as pessoas, nós quando fazemos um pitch, temos que vender essa mesma experiência de quem está do outro lado. Não apenas, ok, eu sou isto, eu sou aquilo. fazemos streaming, E fazemos cenas. trilhos. Não, estamos a vender um sonho, não é? E nós fomos vender sustentabilidade. Ok, nós temos carros elétricos, havia lá projetos espetaculares de sustentabilidade. Bicicletas
que reaproveitadas, e com essas bicicletas reaproveitadas davam empregos a não sei quantas pessoas. Epá, projetos espetaculares. Eu disse, como é que a gente ganha isto? Não é? Bora lá montar aqui uma estratégia para isto. E até às 4 da manhã fomos para lá, tipo, depois aquilo, tipo, precisávamos lá estar às 8 da manhã, e depois os pitches foram tipo ao meio-dia, estávamos todos rotos, todos completamente cansados, mas montamos uma estratégia muito forte e tivemos um pitch completamente vencedor, não é? Nós tivemos uma comitiva de quase 20 pessoas aí de Portugal para a Espanha, pá, e quando nós terminamos o nosso pitch, tipo, percebeu-se logo ali que íamos ganhar aquilo, não é? Estávamos muito fortes, mas pronto, depois existem muitas coisas políticas aí pelo meio. A questão é, então, mas e se não tivesses ganho, Sim. se não tivessem ganho, voltavas a candidatar-te a esses prémios? Outros semelhantes? Há outros prémios que nós, olha, por exemplo... É que o meu ponto é, tu tens que gastar muita energia, tu próprio disseste, tens que gastar muita energia para preparar aquilo tudo, porque realmente tu tens que... Aquilo não é... Aquele trabalho não te vai acrescentar diretamente clientes, a não ser que tu ganhes. Certo. Portanto, todo o trabalho que tu estás a fazer ali pode ser ou útil ou todo para o lixo. É completamente binário, não é? É binário. não é? Eu vou dar Então um como é que tu exemplo. tomas a decisão, desculpa, sendo uma startup, como é que tu tomas a decisão? Vamos candidatar a um prémio e vamos trabalhar para isso, e vamos preparar um pitch e vamos ensaiar, porque convém ensaiar, pensar o que é que vais dizer, ou esquece, vamos mas é ali para o board e vamos implementar as nossas estratégias e vamos vender. Eu acho que tem que haver tempo para tudo, mas como empreendedor tu tens que gastar tempo em tudo o que é importante, não é? Tens que encontrar tempo para as coisas, dormes menos, fim de semana vais menos à praia, essas coisas todas. E isso faz parte um bocadinho da nossa estratégia de chegarmos ao mercado mais rápido, não é? De conseguirmos ser reconhecidos por aquilo que estamos a fazer e sermos diferenciadores naquilo que estamos a fazer. Nós já nos candidatamos 2 vezes e fomos 2 vezes finalistas dos prémios Aresp, por exemplo, e não ganhamos, fomos finalistas. Se existir novamente um prémio Aresp, nós vamos voltar a candidatar-nos, porque achamos que o segmento de visibilidade que aquilo nos dá é bastante importante, que é o mercado onde nós queremos estar, não é? Que é o mercado corporate, os hotéis, etc, etc, para ter reconhecimento nesse mercado. Se calhar à terceira depois desistimos, não sei, mas isso é importante porque nós vemos isso como uma estratégia de PR dentro daquele mercado onde nós Sim, no queremos fundo estar. o que tu estás a dizer é que tem que se analisar bem o que é a startup, qual é o objetivo, qual é a estratégia, porque para em alguns casos pode não fazer sentido Claro. nenhum se quer candidatar-se a... Neste momento nós só nos candidatamos a prémios que dão dinheiro, por exemplo. Não é? Estamos à rasca, não é? Na Covid, não faturamos, não é? Então vamos a prémios que se calhar nem têm muito a ver com aquilo que nós queremos, nem com a estratégia, pá, mas dão dinheiro, então bora lá. Não é? Os clientes não chegam, como tu disseste, não há turistas, então temos mais tempo livre para fazer outras coisas. Não é? Então, bora lá. Olha, somos finalistas agora do Aveiro Tech City, dá 25 mil euros de prémio final, é dinheiro, faz diferença. E que outra estratégia é que vocês estão a adotar para sobreviver a estes tempos covidianos? Porque, como tu disseste, nós não sabemos, o turismo pode voltar em dezembro, pode voltar em dezembro do próximo ano. Qual é a estratégia? E isto muito numa ótica de, como eu estava a dizer há pouco, há muitas startups na área de turismo em Portugal. Certo? Infelizmente, muitas vão fechar por causa disto. E não só startups, não é? E não só startups, claro. Restaurantes, Mas hotéis. neste caso era mais nessa área, porque pois, que ninguém tem negócio, não é? Mas uma startup tem outras alternativas. Pode pensar em investimento, pode pensar em prémios, pode... Não é? Pode ir a buscar outros mercados, pode ir a alterar completamente a sua estratégia, não é? Certo. Portanto, pode alterar a sua oferta, inclusive. Nós temos alguns exemplos disso. Portanto, no fundo, vocês não estão a pensar em nada disso? Estamos com, diria eu, 4 projetos grandes em cima da mesa que fazem shift, de certa forma, ao nosso negócio, à nossa forma de trabalhar, à forma como os clientes nos encontram, à forma como os clientes nos compram um produto. Porque repara, em bom rigor, todas as situações, todas as circunstâncias acabam por gerar algumas oportunidades, ou seja, há sempre uma brecha por onde a gente pode entrar, Certo. não é? Alterando alguma coisa, não é? Certo. Portanto, não é em tudo, não é para todos, não é? Porque há coisas que não conseguem mudar, não é? A TAP não pode substituir os aviões por comboios, não é? Sei lá. Mas, É um bom exemplo. Nunca se sabe. não, mas nunca se sabe. Nunca se Não vou. Voam baixinho, voarem muito baixinho. Não vou. Portanto, há situações em que isso não dá para fazer, de facto. Mas há muitas outras em que é possível fazê-lo, não é? Sobretudo se uma startup, uma empresa ágil, com malta nova, com ideias, pá, consegue mexer-se e fazer coisas Sim, novas. nós estamos a fazer isso. Estamos a trabalhar em novos projetos com... o que acontece é que nós, para o lado bom e para o lado mau,
temos viaturas, temos carros, não é? E ali é investimento. E não, Mas os carros continuam a circular na rua. continuam a circular, Não, os carros continuam a circular. As pessoas continuam a utilizar carros. claro. E, por exemplo, quando a pandemia explodiu, eu pensei, então, mas eu tenho ali 16 carros, esta coisa toda do delivery agora, porque é que eu não pego nos carros e meto no delivery, falo com o Uber Eats e digo, olha, porque que não querem ter carros para entregar, os carros são fechados, são elétricos e por aí fora. Mas comecei a fazer contas e ficava mais caro do que É porque o delivery não era uma boa ideia. não era uma boa ideia, definitivamente. Nós temos boas ideias. Muito boas ideias. Não posso revelar aqui, peço que compreendam isso. Claro. Mas temos muito boas ideias para fazer shift ao negócio e para as Mas eu coisas acho crescerem. mas a lógica acho que a mensagem que era interessante passar aqui é percebermos claramente o Covid veio para ficar durante pelo menos tens uma empresa, uma startup que não está a faturar agora e estás à rasca, o Covid vai ser o suficiente tempo cá para te mandar um negócio abaixo. E portanto, ou temos uma grande sorte e daqui a alguns meses isto está resolvido, que eu não acredito e que com mais pessoas que eu falo, até pessoas que estão nessa área também não acreditam, isto vem para ficar e portanto as mudanças que nós temos que fazer às nossas empresas que trabalham na área de turismo e no turismo não só, mas no turismo muito, são mudanças quase permanentes. Portanto, nós temos que mudar e é isto que vai ser o novo negócio e não vale a pena estarmos a insistir. Não digo porque os ingleses vão deixar de vir para Portugal. Como é que nós vamos sobreviver, não é? Portanto, essas novas estratégias têm que ser pensadas a fundo. Não é um penso. Sim, É mudar. nós continuamos no turismo e focamos no turismo. Porque acho que nós temos um fator diferenciador no turismo. O turismo não vai terminar. Não vai acabar. Vai existir menos turismo do que existia antes. Sim, o ponto é, vai mudar a forma como o turismo é. A forma como o turista chega e aquilo que ele procura e aquilo que ele dá valor vai mudar. A experiência que ele quer vai mudar. E nós estamos a focar-nos exatamente nisso. Mas isso pode demorar tempo. Pode Atenção. mudar tempo. E o nosso grande desafio, digo, com aqueles projetos que nós temos, e há pouco quando estávamos a falar, estamos a percorrer o deserto e não sabemos se vamos chegar lá ao fundo. Eu incluo a Live Electric Tours exatamente nesse caminho, porque não sabemos, porque nós temos contratos assinados, mas não sabemos se esses contratos vão ser executados, porque o caminho é este, e não sabemos se vai ser amanhã, se vai ser em janeiro, se vai ser em março, porque a pandemia não nos dá essa luz. Mas, se nós conseguirmos arrancar com os projetos que nós temos neste momento, assinados, trabalhados, executados, ou a executar, nós teremos um futuro fantástico nos próximos 5 anos. E a Live Electric Tours não vai ser apenas uma empresa portuguesa, mas vai passar a ser uma empresa mundial. Não é? Nós acreditamos nisso. Mas também nem tudo depende de nós. Não é? Nem tudo depende de nós. Nunca. Quando estamos no mercado, nunca tudo depende de nós. Olha, Já passou o a tempo. gente fala muito rápido. Eu disse que o tempo ia passar rápido. Mas sabes que isto é um bitoque e nós temos aqui uma frigideira. Ok, vamos Ok? lá. Eu vou-te pedir aqui para escolheres uma pergunta. O ovo estrelado. Vamos lá. A Live Electric Tours foca-se muito na partilha em direto nas redes sociais. Numa atualidade em que tudo o que fazemos é live e partilhável, para ti, o que é que deve permanecer impartilhável? Sabes que as nossas perguntas da frigideira são sempre um bocadinho mais filosóficas. Eu acho que é uma excelente pergunta. Principalmente para mim, não é? Porque eu tenho Instagram, mas o meu Instagram tem para aí 10 seguidores que me seguem a mim, não é? Porque eu não deixo mais ninguém. Porque não... A minha vida é privada e é privada, não é? Não gosto de partilhar. E, no entanto, metes os turistas a partilhar aquilo tudo. Porque existe Inclusive, quem gosta. inclusive as emoções dentro do carro. Porque há quem goste, não é? Há quem goste, então nós temos que satisfazer uma necessidade de mercado. O que é que não é partilhável? Eu acho que a nossa vida privada, dentro de casa, não é partilhável. Acho que isso não é partilhável. Certo. Pelo menos com a maioria das pessoas. E se não fores uma Kardashian? Sim. Isso não faz Agora estava a pensar quem é essa. Porque eu não sou muito... Não ligo muito a Olha, já muito obrigado por teres vindo. É muito interessante. E esperemos que corra tudo bem com as pandemias e para o turismo em geral. Epá, e Não só para boa sorte para esses novos projetos. Obrigado. Obrigado pela motivação. Obrigado. Pessoal, obrigado também por terem estado mais uma vez. A Live Electric Tours continua a funcionar, não é? Portanto, dar uma voltinha no interior, uma voltinha em Lisboa, mais seguro. Porto, Évora, Sintra, Málaga e em breve mais cidades. Vale sempre a pena experimentar uma coisa diferente, pessoal.
Encontramos para a semana. Obrigado. Obrigado.